Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Graça e paz, amados. Glória a Jesus. Grande oportunidade e desafio estar aqui e partilhar com vocês a palavra de Deus. E eu queria, antes de ministrar, eu sei que o assunto de hoje é... Vou tirar esse fio aqui. O assunto de hoje é frágil como areia. Frágil como areia. E para falar da areia, nós vamos falar de praia. Tem praia, tem mar, barquinho. Aí tem uma série de associações a essas ideias, até bossa nova. Por causa disso, nós vamos cantar uma música. Eu queria cantar esse cântico como uma oração, amém? É um cântico que está no CD e fala sobre essa necessidade que nós temos de ter a segurança de Jesus no nosso barco. Então, pode soltar aí eu não gosto muito de não tocar, né? Mas tem playback, espero aproveitar tudo que já está gravado. Amém? Sobre as ondas. É uma oração, tá bem, irmãos? Então, tem até onda aí. A letra tá aí. Ore comigo. Abre os meus olhos, Senhor, pras coisas que temo ver. O tempo não custa passar, anseio contigo viver. Às vezes pareço enfrentar um oceano de dor. Ensina-me a andar sobre o mar, assim como o Senhor andou. Jesus, segura em minhas mãos, me põe de volta ao barco, com os pés por sobre as ondas. Jesus, eu sei que é real, o mar não traga um coração que crê em ti. Sim, eu creio, Senhor. O mar não tem essa autoridade. Porto segura, Senhor. Em densa noite és luz, a prova maior de amor, teu corpo estendido na cruz. Agora não devo temer a chuva que me traz o mar. Força em teu nome eu terei, pra navegar em paz, em paz, em paz. Jesus, segura em minhas mãos, me põe de volta ao barco, com os pés por sobre as ondas. Jesus, eu sei que é real, o mar não traga um coração que crê em ti. Obrigado, Jesus. Segura as nossas mãos, Senhor. Não deixe
deixa, Senhor, ninguém afundar. Não queremos, Senhor, afundar nesse mar. Jesus, segura em minhas mãos, me põe de volta ao barco, com os pés por sobre as ondas. Jesus, eu sei que é real, o mar não traga um coração que crê em Ti. Em Ti. Sim, Senhor, queremos Te dar as mãos. O Senhor há de nos levar de volta até o barco, onde há paz contigo, Senhor. Obrigado, Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Amados, como os discípulos aprenderam, o mar pode dar peixe, mas também é lugar de muita angústia, muita tribulação. Então eu queria meditar um pouco nesse assunto, que a palavra de Deus é rica em nos fazer figuras e nos mostrar situações que a palavra nos dá saída, e as situações da nossa vida, né? Então, frágil como a areia. Vamos ler o texto que está em Jeremias, no capítulo 5, verso 22. O primeiro texto diz assim: porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar? Por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Irmãos, é uma ordem que Deus deu, que o mar vai ficar no seu lugar. E o limite que Deus pôs para que o mar se mantenha, não importa o tamanho das suas ondas, não importa o bramido, o barulho que as ondas possam fazer, não importa a violência com que ela possa vir contra a terra, o limite delas é a areia da praia. E a gente pode aprender um pouco mais sobre isso mais adiante. Vamos ver as próximas aqui, vamos meditar um pouco sobre a areia e sobre a ação dela na praia. Veja só, hoje, né, o Brasil precisa conquistar logo essa tecnologia aí, em alguns lugares já está se usando, que é a utilização da energia das ondas. É uma das forças mais poderosas da Terra. A quantidade de energia que existe nas ondas é bastante. São forças em toneladas e milhares de toneladas de força. E o que faz com que tudo isso se pare, em geral, quase sempre, tirando os dias de ressaca e tirando os eventuais tsunamis, que se mantenha na areia. Então aqui não dá para ver direito muito, mas aqui tem uma calçada, um muro foi arrebentado e alcançou a estrada, né? Esse tempo de ressaca a gente vê bastante. Lá em Cabo Frio, a ressaca foi tão forte, bateu nos muros de pedra, e as pedras assim grandes, elas foram sendo retiradas dentro do muro mesmo, aonde foi arrebentando a junta das pedras, as pedras foram saindo. Tamanha era a força das águas. E quando a última vez que eu estive lá, eu olhei a praia, tinha menos assim de 5 metros de praia. Antes você tinha ali quase 50 metros antes de chegar a água. Agora a água já veio e tem um pouquinho só de praia na parte central. Então as ondas são muito fortes, irmãos. O que é que faz a areia segurar essa onda? Próximo.
O aproveitamento, como já falamos, né, é uma energia limpa. Quando se detém, é uma coisa difícil, tirar essa energia de lá, tem que ter toda uma engenharia. Existem já materiais para isso, o levantamento de braços que fazem com que gere energia, mas energia renovável. E olha só, transformação da energia contida nas ondas marítimas em energia elétrica. Guarde isso, é espiritual, você vai entender no final. Então, o que é isso? Existe energia, as ondas são poderosas, se elas invadem o local, elas destroem aonde quer que passem. A força é grande, mas é possível transformar esta energia numa outra energia elétrica. Vamos lá, não é à toa. Próximo. Areia. O que é areia? É rocha moída. Se você colocar um pedaço de rocha no seu liquidificador, o seu liquidificador vai quebrar, tá bom? Mas, digamos que você consiga moer, né? Se separar a sílica, magnetita, quartzo. Esse aqui fez sucesso aí na internet, areia ampliada no microscópio. Né? Olha que bonito, é uma obra de arte. Mas é rocha moída, guarde isso também. Próximo. Mas ela tem uma fragilidade. A areia, quando seca, ela perde a sua força. Então, basta uma brisa constante, batendo na areia seca, e começa a se formar dunas. Como é que se forma a duna? A areia vai indo, levada pelo vento, se encostar tipo nos arbustos, nos tipos de vegetação praiana ali que tiver, onde tiver areia encosta ali e vai acumulando. Então forma-se de morros, chega a formar montanhas. Quem já tentou subir o Morro do Careca sabe do que eu estou falando, né? Que tristeza subir lá. Não, você olha de longe e fala assim, tranquilo, sobe. Comecei a subir aquilo lá. Meu Deus do céu, aí tinha cordas, aí você já agarra a corda, e vai, enfia o pé, e você dá os passos e não sobe. Subir uma duna de areia é terrível, e quando você chega na metade, você está morrendo, chega um menininho vendendo coco gelado. Né? Entendi já entendi tudo. E então aqui, uma brisa move uma areia, forma verdadeiras montanhas de areia, e isso a gente vê, tem várias praias famosas no Brasil, que tem as dunas, e as dunas são móveis, porque enquanto seca, o vento leva. Então existe uma certa fragilidade na areia. Quando molhada, aí ela se torna coesa. Existe uma questão química que acontece com a areia. É uma aderência, que é a força que une os grãos entre si. Quimicamente, cada grão de areia molhada fica em suspensão, né? É o nome que se dá para essa situação em que as partes sólidas flutuam sobre o líquido sem se dissolverem. Então, meus irmãos, a areia na água forma uma cola que prendem juntos ali os grãos e lhe dá resistência contra o poder do mar. Então, espera, mas é tão frágil a areia, o vento leva enquanto ela está seca. Se ela estiver molhada, ela consegue fazer coisas que os seres humanos não conseguem, que os edifícios humanos não conseguem. Como? Vamos explicar. Próximo. A potência das ondas vai sendo minada, porque ela vem com toda a força. Então, a onda vem com toneladas de energia. Se ela chegasse à praia e não fosse freada, ela invadiria os lugares, não haveria limite para as ondas do mar. Mas existe um limite, que é a areia. Então, aqui, a onda vai vindo aqui, tem aqui uma descrição, a força da onda vai chegando, e aqui nessa parte cinza embaixo é a areia, que vai chegar até a praia. Essa areia,
quando a onda vem com toda a força, ela encosta, ela vai encostando ali a sua energia na areia, e a areia está coesa, a areia está na sua completa unidade, então ela começa a desmontar a força da onda, a ponto de fazer que no final, lá, a energia que está em potencial ali, encosta na areia, vai se dobrando, até que quebra a onda, e ela vira uma marola, em que as crianças brincam aos pés. Os pés na água, você põe os pés, as crianças brincam na marolinha, daquilo que era uma potência, com uma força extremamente forte, de destruição, foi desfeita na areia da praia. Então é assim, o processo é esse. E Deus falou que o limite do mar é a areia da praia. Amém? Outro detalhe aqui. Os grãos de areia têm fim. Eles morrem. Por quê? Cada vez que a onda vem, e às vezes quanto mais forte vem, ela carrega areia também, areia do fundo do mar. E vai carregando areia do mar e vai trazendo para a praia. E vai colocando, e vai empilhando a nova areia. Com o tempo, dizem os geólogos, milhões de anos, aquela pressão da areia nova sobre a antiga, a outra vai cedendo, afundando, e vai sofrendo pressão até morrer. E volta a ser rocha. Vai formar o assoalho oceânico. Então, o assoalho oceânico que existe hoje foi areia no passado. Muito bem. E daí? Vontade de ir para a praia? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, Deus falando para Abraão. Porquanto fizeste esta ação, foi no momento em que Deus pediu o filho, Isaque, em sacrifício. E Abraão, sendo obediente, com toda a dor que sentiu, ofereceu o filho ao Senhor. Não titubeou em fazer o que Deus mandou. Então Deus não queria o sacrifício do filho dele. Deus queria simplesmente marcar ali uma situação no espaço, no tempo, para que a ação de Abraão desse a oportunidade de Deus dizer para Abraão: agora eu vou jurar por mim mesmo, de que tudo aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Não haverá nada que vai impedir que eu cumpra aquilo que eu prometi para Abraão. Então depois disso ele disse: olha, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão, a tua descendência vai ser como a areia da praia. Se você olhar de um lado, fala: Senhor, é frágil, o vento leva. Não, úmida, impede as maiores ondas, as maiores forças da natureza. Areia. Areia. Tua descendência vai ser assim, incontável como areia. E esse texto é reafirmado em vários outros lugares, não pus aí. Em Oséias capítulo 1, verso 10, diz: o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. E também em Hebreus 11, 12 diz que como areia inumerável que está na praia do mar. Então, nós temos aí alguns símbolos, nós vamos ver adiante. Deus falou que a descendência dele, abençoada, seria como a areia da praia do mar. Vamos adiante agora ver essa figura. O que significam as ondas do mar bravio? Na Bíblia, as nações são comparadas às ondas do mar. Por exemplo, Isaías 17, 12 diz: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas.
E também ali em Apocalipse 17:15, e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. As nações do mundo são como o mar. E já começa lá em Isaías, diz que os ímpios são como o mar, né, bravio, que lançam de si espumam lama e lodo. A produção do mundo contra Deus é sujeira. Então, nações significam ondas do mar. Mas tem mais também na Bíblia. O que mais significam? Significam também pessoas. E aqui, preste atenção, nossa luta não é contra a carne ou sangue, disse Paulo. É contra as potestades, os principados, as hostes espirituais, né? Nos lugares celestiais, todo o principado e potestade. A nossa luta é contra o mundo espiritual, que usa pessoas. Mas Judas, no capítulo 1, porque só tem um capítulo, no versículo 4, no verso 13, está escrito assim: homens ímpios que estão no meio da igreja, e que se fazem até de mestres, eles são homens que convertem em dissolução a graça de Deus. Existe um alerta muito forte para isso, irmãos. Nem todo mundo que está proclamando as palavras de Deus na igreja significa que seja um homem ou uma mulher de Deus. É preciso que tenha fruto. E esses homens, Judas diz que eles negam, no final eles negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então uma hora aparece, não pense que se esconde não, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. São pessoas que rejeitam a Cristo e que para enganar estão influenciando no seio da igreja, e são como ondas impetuosas no meio da igreja do Senhor, espumando sujeira. E isso aí é muito comum, irmãos. Há uma diferença. Existem pessoas que são influenciadas pela situação social. Começam a achar que é comum as coisas que existem na sociedade. São pessoas que relativizam. Não, se a sociedade hoje está aceitando essas coisas, a gente pode aceitar. Então, uma pessoa foi se instruir com um outro, e a pessoa disse assim: não há problema nenhum manter relações sexuais sem que os jovens se casem. E a pessoa cristã falando, uma pessoa que tem uma certa autoridade. A outra falou: mas não é assim que eu aprendi na igreja. Não, você tem que ver que hoje já não é mais a mesma coisa que é do que está escrito na Bíblia, tal. A Bíblia tem seus fundamentos, mas hoje a situação é relativa, é muito comum. Se a pessoa realmente ama, está lá namorando e tem uma firmeza de caráter e está disposta, já existe uma união, ela já pode fazer sexo sem problemas. Está errado, não é isso que a palavra de Deus diz, mas por causa do relativismo, ensina isso para as pessoas, e as pessoas se sentem amparadas por um erro e cometem desgraça nas suas vidas, cometem pecado contra Deus. São ondas impetuosas que escumam suas sujidades, ímpios que lançam de si lama e lodo e influenciam negativamente a igreja. Então nós não estamos falando de pessoas ruins que vão amanhã se converter. Você vai fazer o sal lá, a pessoa pode ser uma coisa difícil, uma pessoa ímpia, uma pessoa longe de Deus. Mas quando uma pessoa está dentro da igreja e faz questão de contrariar a palavra de Deus, essa pessoa vai ter um julgamento específico de Deus. E Judas fala isso, Pedro também fala isso. Quem mais? Que mais são as ondas do mar? São inimigos. Temos muitos inimigos, não temos? Nós temos inimigos espirituais, temos inimigos físicos, as doenças são inimigas. Tudo que é contra a vontade de Deus, tudo que é contra o plano de Deus para a nossa vida, é inimizade. 2 Samuel 22:4, o Senhor, digno de louvor, invoquei ao Senhor, e de meus inimigos fiquei livre.
porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes de Belial me assombraram. Belial é pessoas iníquas, pessoas ruins mesmo, porque querem ser ruins. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Nós temos um Deus que ouve o clamor, que sabe o que é ser angustiado. No meio da angústia, abri a Bíblia, fui ler o Salmo 69. Meu Deus, pareceu meu retrato, né? E eu lendo aquilo, chorando, até que vi que ele estava falando de Jesus. Aquele texto é um texto profético, que fala da sua traição. Eu falei, o Senhor sofreu isso, Senhor. E lá está escrito, estou aflito, angustiado, fraquíssimo. Mas eu clamei ao Senhor. Então, irmãos, nós temos um Deus que socorre. Amém? Eu creio. E essas ondas do mar não podem, não terão autoridade de ultrapassar a areia. Inimigos, pessoas que querem corromper no meio da igreja, e também nações que se levantam contra Deus. Hoje está havendo um retorno. As nações que antes foram evangelizadas, foram cristãs e evangelizaram o mundo, estão se tornando nações que, colocando nas suas leis contrariedades à obra do Senhor e da palavra de Deus. Vamos adiante. Próximo. Aqui, Jesus, você conhece essa história. Vamos pegar, eu pus aqui em ordem, para a gente entender um pouco mais. Jesus estava no mar, se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E levantou-se grande temporal, isso é Mateus, né? Depois eu coloquei outros textos aqui. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Irmãos, não está falando de barcão enorme, nem de coberto, não, é aqueles barquinhos pequenos de pesca. Barcos que eram difíceis de enfrentar uma onda ou uma tempestade daquelas. Os discípulos eram pescadores hábeis. No entanto, eles ficaram em desespero, porque tem ondas que tiram a paz do coração. Existem ondas que chacoalham as suas estruturas. E Jesus deixa. E Jesus fica dormindo às vezes. Até você se incomodar, até você chacoalhar e dizer, Jesus, acorda. Para mim o Senhor está dormindo. E você fica e vai perguntar como os discípulos perguntaram, porque Jesus, como é que Jesus conseguia dormir no barco batido com onda? Eu não entendo. Só posso entender que fisicamente ele estava muito cansado. E devia estar bem coberto, porque espirrar água ali, sei lá, ele deve ter puxado uma lona e falou, pessoal, vocês não me acordem não. Puxou lá, dormiu, e vinha, a água espirrava, e quanto mais balançava, não sei, quando balança, a criança dorme, não balança? Não, então o barco balançou bastante, Jesus dormiu profundamente. Tanto que despertaram, e está escrito que de novo, tendo despertado do sono, Jesus, está lá, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, ele acordou, irmãos, estava dormindo mesmo, não estava fingindo, não. Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, paz. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Oh Jesus, me ajuda na pequena fé. Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós temos uma areia que suporta o mar, e temos um Senhor que manda no mar agora, manda no vento, e que está no nosso barco.
Eu não posso ir para o mar sem ele, irmãos. Eu não vou enfrentar essa sozinho. Mas Jesus pegou, numa outra ocasião, e mandou os discípulos: vão na frente, pega o barquinho, pode ir, vai, vão indo que depois eu vou. E o pessoal falou: mas Jesus, não, vou ficar mais um pouco, pode ir. Aí eles foram, e diz o texto que o vento era contrário, e diz que as ondas açoitavam os barquinhos deles. Mas e daí? Jesus veio andando em cima das ondas. Veio andando, e quando eles viram Jesus, viram um homem de branco ali no meio da penumbra. É um fantasma! Falaram: calma, sou eu. É o mestre, é Jesus. Nessa daí o Pedro não aguentou. Senhor, é o Senhor mesmo? Então é agora. Senhor, eu quero ir aí andando também. Isso é demais, isso é muito bom. Eu estou morrendo, eu estou com medo de morrer afogado e o Senhor está andando em cima. Quero ir também. Aí o Pedro foi. Falou: vem aqui, vem Pedro, pode vir, põe o pé. Vai Pedro. Pedro foi, molhou só a plantinha do pé e foi. Que delícia, andando. E foi. Mas as ondas são fortes, irmãos. Desviou a atenção do Pedro. Ele olhou para as ondas. Ao olhar para as ondas, ele começou a afundar, porque tirou os olhos de Jesus. E Jesus foi lá: Senhor, me ajuda. Pega o Pedro, vem aqui Pedro. Vamos aumentar essa fé. E trouxe o Pedro para o barco. Próximo. A areia é a igreja. Uma figura bíblica, amém, irmãos? Por que a gente pode afirmar isso? A Bíblia se interpreta com a Bíblia. Gálatas 3,7, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E Deus disse: eu vou fazer da tua descendência, Abraão, como a areia que está na praia. E lembre-se que ele falou: eu disse para o mar, você não vai passar da areia. Esse é o seu limite, com toda a sua energia, com toda a sua força, com toda a sua violência, com todo o seu poder de destruição. O limite é a areia. Você é a igreja do Jesus? Então você é uma areia. É um grãozinho, tem um grão de todo tamanho e cor, hein? Não sei qual é o seu, você vai descobrir, pede para Jesus te mostrar. A igreja é constituída de trigo, joio, fortes, fracos, mais ou menos pecadores. Então o que acontece? Por este lado, a igreja é frágil. A tal ponto que Jesus falou assim: não se deve construir na areia. Se a sua confiança está na areia, cuidado. Se a sua confiança, que eu quero dizer, o que Jesus quis dizer é: não ponha fundamentos comuns na areia. Não vai construir uma casa pensando que a areia vai poder deixar a sua casa de pé. Porque ao modelo do tempo, porque os engenheiros aqui vão me dizer que hoje já tem técnica para construir na areia e que deixa um edifício bom, não é verdade? Mas nos tempos de Jesus não. Os baldrames, isto é, os fundamentos eram pequenos. Você construía um fundamento de uma casa que era na terra, na areia, não ia dar. A areia não é, teria que fazer muito mais fundo, teria que fazer de outra maneira. E Jesus falou assim: não construa. Quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia, aos moldes antigos, né? Aí quando vem o vento, vem as águas, as enchentes, batem contra a casa e a casa vai ruir. A sua casa tem que ser construída na rocha. E para construir na rocha é o que está abaixo da areia. Então você tem que construir a sua casa em Jesus, que é o marido da igreja. É em Cristo que nós edificamos a nossa casa. Porque a estrutura da igreja, ela é falha, ela tem dificuldades. Mas uma igreja fundamentada na rocha suporta as ondas.
Então nossa casa é para ser edificada na rocha e não na areia. É interessante. Então, existe uma rocha sob a areia. E outra, nós somos, a areia é rocha moída. E o futuro da areia é se tornar rocha. Aleluia. Nós vamos nos tornar unidos a Cristo. A igreja vai ter um casamento no céu. Assim que for arrebatada, vai haver um julgamento, as obras serão julgadas, e aí vai haver as bodas. A igreja vai se vestir com as obras da igreja, as obras de justiça. Ela vai estar muito linda, bela, e vai se casar com Jesus. Nós vamos nos tornar rocha, porque Ele é a nossa rocha. Amém? O que mais? Acho que o tempo está indo. Tem outra figura interessante. Sabia que o dragão, para brigar contra a igreja, se estabeleceu aonde? Na praia. Ué, como assim? Apocalipse 12. Então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele foi fazer guerra, Satanás foi fazer guerra contra os servos de Deus, a descendência abençoada. E o que aconteceu? E ele se estabeleceu na praia. Não tinha outro lugar para ele ir. Mas é na praia que tem a luta. É na praia que tem o embate. É contra a praia que ele luta. Porque se não fosse a praia, as ondas invadiriam e tomaria tudo, e ele tomaria tudo. Existe algo que impede a ação do diabo. A praia, a areinha, junta com os outros, úmida. Próximo. A promessa de resistência até o fim. Porventura não me temereis a mim, diz o Senhor. Vou ler o texto de novo que nós abrimos. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Foi Deus que ordenou, irmãos. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. E também agora em Mateus 16, ele fala para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro. Quando ele diz Pedro, ele usa uma palavra que significa pedra pequena. Você é pedra pequena, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A gente interpreta assim esse texto. Outros interpretam de outro jeito, dizendo que é o Pedro que é a rocha. Não. Ele usa a palavra que ele usa para Pedro até a ver com o nome dele. Você é uma pedra pequena, Pedro, mas eu vou edificar minha igreja sobre a rocha. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja tem essa autoridade, irmãos, de suportar as ondas, de suportar os embates, de suportar as ondas do mar. Está claro para você isso? O que mais? Olha só que bonito. Jó 38, uma verdade dita. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, isto é, quando o mar nasceu, quem é que segurou ele com portas? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Aleluia. É na praia que se quebra o orgulho das ondas. Aliás, um general assumiu o poder e resolveu querer perseguir a igreja, né? um comandante. Ele chegou com essa ideia para os generais, e um outro general mais velho que estava ali no meio, falou assim, majestade,
A igreja é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. A bigorna é aquela base, né, para fazer os ferreiros usavam para fazer as espadas, material de metal, e batiam muito ali os ferros incandescentes. Tinha que ter uma base, aquela base era a bigorna. E batia, e batia, e batia. A bigorna permanecia, mas os martelos eram gastos. Então, a igreja tem autoridade, tem poder, ela suporta os embates, irmãos. Vamos terminando. Qual é o vínculo que nos une? O que une um grão ao outro aqui? Paulo falou dos vínculos. Efésios 4:3. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Existe um vínculo na paz. Quando cultivamos a paz, nós nos fortalecemos. E Colossenses 3:14, mas acima de tudo revesti-vos de caridade ou amor, que é o vínculo da perfeição. O amor nos torna perfeitos juntos. Então, irmãos, não sei que tipo de vento tem batido aí na sua areia. Se você está molhado, glória a Deus, nós vamos suportar. Se não estamos secos, vamos ser empurrados aí. Mas eu quero dizer, mesmo seco, se as ondas quiserem passar o limite, ela vai molhar você de novo. Você vai endurecer. O que significa, irmãos? Nosso lugar é no propósito de Deus. Nós cumprimos o nosso propósito como igreja. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, enquanto você se ajoelha e pede a Deus, Senhor, é isso que eu devo fazer, é para cá que eu devo ir, é isso que aqui é onde eu devo estar, isso significa que eu estou úmido, eu estou protegido, que venham as toneladas de energia do mar, que vou suportar. Eu vou porque eu estou vinculado aos meus irmãos. Eu estou na igreja, eu estou no corpo de Cristo, eu tenho o vínculo da paz, o vínculo da perfeição que é o amor, eu estou coberto, sou frágil, seco, sozinho. Se esse negócio de ser igreja longe da comunhão dos irmãos, é triste, irmãos, porque uma hora vem um vento forte, e são os ventos fortes, aliás, a corrupção da igreja acontece com os ventos de doutrina. Vento de doutrina é o que leva a areia seca. A areia molhada permanece coesa. Não é qualquer vento que vai levar um grão. Todos os grãos estão suspensos e fortes. Você é um grão de areia, parece simples, parece frágil. Não. Existe uma palavra de Deus sobre você. O mar não vai ultrapassar a sua vida. O Senhor tem limites para o mal e ataque você, a todos nós. Amém, irmãos?